Olá, estudantes, tudo bem? Mais um Plan que comenta, FUVEST 2025, Química. Estamos aqui diretamente da Rádio Planck, aqui no nosso colégio, com a nossa equipe de Química, professor Marcelo, professor Alandro e professor Paulo, sejam muito bem-vindos. Estamos ansiosos para entender o que aconteceu com a Química na FUVEST 2025. Lembrando, estudantes, que estamos com a prova V1, certo? Então, os professores dos bastidores disseram que vão começar pela questão 20. Pessoal, na tela, questão 20. Fica à vontade, professores. Nós, assim, de uma forma geral, né, professores, achamos uma boa prova, né? Sim. Uma prova que mudou um pouquinho o estilo, né? Caminhou um pouco mais para o Enem, né? Assim como o Enem tem caminhado para a FUVEST, as duas vão acabar se encontrando. Exato. Tem que ver mais perto de quem, né? Mas achamos uma boa prova. Começamos aqui, escolhemos 12 questões envolvendo química, algumas envolvem física junto. Questão 20, por exemplo, uma boa questão de modelo atômico, tempo que não caía, né? Sim. Modelo atômico nos vestibulares. Boa questão simples, né? Depois, questão 21, que fala um pouco de propriedades periódicas, né? Que envolvia o raio atômico aí do lítio e do sódio, os dois na forma de cátion, então era bem tranquila também. Perfeito. Né? A gente faz uma contextualização com as baterias, né? Sim, que é um assunto bastante do cotidiano, né? Envolvendo você vai na também... internet, bateria de carro elétrico é... E no inicial deixava claro também, né, que a densidade está relacionada com a quantidade de carga, e foi uma pergunta que o aluno tinha que pensar um pouquinho, mas saía de uma forma tranquila. Perfeito. Né? Professores, se quiserem comentar no caminho, fica à vontade, pode. Então, o nosso bate-papo aqui. É 24 agora. Questão 24, estou colocando na tela. É uma aqui. química descritiva, né? Exato. Sim. Ouvi aí saber que a quantidade de litoral que nós temos não tem sentido procurar sal em mina, né? Você pode pegar o sal do mar, que é onde a gente retira o sal marinho, que já é um sal melhor, que já vem com iodo e tal, mas é interessante a questão relacionada com duas ruas aí lá de São Paulo. Perfeito. Depois aí vem para a questão 56. Até agora, nenhuma conta, né? É só parte conceitual. Só conceitual. Tá. Questão 56. Essa é uma grande mudança, né? Porque geralmente a FUVEST não gosta muito de questões analíticas interpretativas. Ela colocou a prova essencialmente nessa construção. Então ela vai para um caminho diferente do que é tradicional. Tá. Geralmente é calcule, exato. Então ela fez algumas questões assim, mas foram em menor quantidade. Em menor quantidade, exatamente. Bem menor. Exato. A questão 56 era uma mistura aí de... Eu gostei pela diversidade. Eu vi muitos assuntos. É o química orgânica, fala da força orgânica, intermolecular. Exato. A parte de solubilidade do sal, depois a polaridade. No processo de mumificação, é isso? Uhum. Isso. Bem interessante. Achei boa a questão mesmo. Aí Algum comentário, Andro, que da mumificação? Eu vi que você olhou assim... Não, é que assim, por exemplo, se você, a gente tinha até comentado isso, se você tira a palavra FUVEST, assim, você fala, não, isso é do Enem, né? Você não sabe... Você fica naquele... o Enem é Unicamp, você fica meio assim, tipo... Exato. Não é Unicamp, porque o Unicamp gosta muito de escala Likert, né? Ela te dá a possibilidade de você concordar totalmente, concordar parcialmente e concordar mais ou menos. Então, aí você... não é Unicamp, mas parece muito com o Enem, então acho que... eu acho que já passa essa mensagem que a prova vai mudar e se continuar assim, igual o Plisson falou, eles vão encontrar em algum momento. A gente não sabe mais se é próximo do Enem ou se é mais próximo da FUVEST, né? Mas e o nível de dificuldade dessas questões, professores? Elas foram complicadas? Distratores? Até agora não. Não? Até agora elas estão bem tranquilas. Eu sei que tem uma ou outra ali na frente que é um pouquinho mais... Tem umas que são muito específicas, mas essas aí estão mais de mediano, né? A 57 é exatamente o que você falou também, né? Tirou a palavra FUVEST, acho que é do Enem. Você acha que é do Enem, totalmente. Né? Tá até aqui, a 57. Aí ele fala de uma solução supersaturada, que é uma condição muito específica, então ela já pega o que é muito específico, só que uma prova tradicional da FUVEST trocaria essa informação da bolsa térmica por um gráfico de solubilidade. Exatamente. E a pergunta seria uma pergunta quantitativa, o quanto está acima da solubilidade. Entendi. Então,
Aí não, ele fez uma pergunta que tem a ver com a parte da termodinâmica também, né? Reações endotérmicas e exotérmicas e tal. Então, a dissolução endo e a dissolução exo. Então, essa propriedade da dissolução é o que dá essa característica da bolsa aquecer na hora que você dá essa pancada. Que na hora que a solução está supersaturada, tem uma condição entrópica muito estranha lá, né? Na hora que você bate, ele tenta reduzir isso, mas para reduzir isso tem que jogar calor para fora. Sim. Então o universo tem que aumentar a entropia. Então o universo seria a nossa pele que recebe esse calor. Está tudo embutido ali, só que não tem o gráfico, não tem conta, é só a bolsa. E é analítica interpretativa porque ele praticamente define o que está acontecendo, explica o que está acontecendo, aí você mata por eliminação as respostas. Né? Mas é interessante, porque traz bem no dia a interessante. dia, né? Exato. Sai do gráfico técnico, né? Sim. A gente não pode esquecer que é uma prova de conhecimentos gerais. Tem Sim. todas as áreas estão fazendo essa prova, né? Tá. Aí a 58 é a primeira conta que aparece aí, né? Que eles, Opa, a continha aqui. é. Estequiometria, professor? essa é bem mais FUVEST, porque ele fala de KPS, onde o aluno tem que conhecer como constrói a fórmula do KPS, tá? E aí dá a concentração lá e pede para calcular. Ele joga na estequiometria. Pede para você trocar uma concentração pela outra. Mas né? bem específico. Conhecimento bem específico. Ele te dá condições para chegar num tipo de concentração, só que as respostas estão numa outra dimensão de concentração. Então, você tem que saber lidar com a concentração, com uma, com outra, com a conversão entre elas e com a questão do equilíbrio heterogêneo. Então, aí é ciência, é 100% FUVEST. Essa é Tanto é que não tem história, não tem texto, não tem contextualização, é o conceito em si. Tá ali o conceito, KPS, tá os números da massa molar e faz aí. Exatamente. Né? Perfeito. A 69 já é uma questão mais interpretativa, novamente. 69, chegamos aqui. 69, desculpa, 60. 69 é minha, 60. professor. Você quer fazer um Não, gráfico? 60. Falou, Vai chegar uma hora que a gente vai começar a brigar com a matemática também, do jeito que está indo no vestibular. É 60, na mesma página, desculpa. Tá aqui. Essa é uma questão que eu gosto dessa questão, porque se você vai no laboratório, você mostra para o aluno isso. Você mata na balancinha ali. Na balança. Exatamente. Pega um pedaço de bombril, põe fogo para ele e mostra que o peso aumentou. É muito legal. Essa é muito legal. E ele matava fácil, né? O nosso aluno, na hora, ele fala, a gente faz isso sempre com eles, né? Enche o saco, eles adoram ver fogo no bombril, então eles acham que a gente está brincando com eles. Não, a gente está mostrando para eles que tá vendo, pessoal, essas coisas que a gente faz com vocês acontecem no vestibular. É intencional, não é? intencional. Perfeito. Aí outra 63, né? 63. Fala aí de combustível Matriz renovável. Essa eu De achei, novo, essa é linda. De novo, Enem. Essa é legal porque ela traz a gente falou tanto esse ano de biogás, de biomassa, de biocombustível, sustentabilidade, parece que é uma narrativa inevitável em todos os vestibulares. Todos que a gente fez. Teve uma questão sobre isso. E o metano, a gente tanto falou, a gente encheu tanto o saco deles com metano, biogás, os dois, a gente ficou os dois. Eles não aguentavam mais, aí caiu em todas as provas. Então agora eles estão meio que, nossa, então acho que é legal. Valeu. De novo, tá vendo? Valeu. E é uma questão teórica também. É uma questão teórica. Teórico. Mas ela envolve alguns conceitozinhos, observações assim bem sofisticadas assim de reações que a gente trabalha bastante com eles. A química descritiva, a propriedade de óxidos ácidos, a gente trabalha bastante com eles isso. Sim, a ideia do catalisador. A ideia do catalisador, ele de traz não ser isso. consumido, né? De não Ele ser não ser consumido. Ele pode até ser, mas ele volta de novo, né? Exatamente. Então, aí as respostas vão amarrando esses conceitos. Então, quando é bem construído, o nosso aluno meio que se perde um pouquinho no início, assim, porque tem muita informação, ele fala, não, pera, é isso, aí ele consegue matar. É uma questão muito bonita, eu achei essa muito bonita. Mesmo. A próxima sequência. questão aí é 64. 64. Essa talvez fosse a mais chatinha de cálculo, né? Que tinham que fazer umas continhas lá. Nada do outro mundo também, tá? Mas né, ele fala de oxigênio líquido e metano líquido, né? E uma diferença aí de densidade, você tinha que fazer uma continha para chegar no resultado. Mas eu achei interessante o professor Humberto, que ele constrói uma relação matemática, onde você tem que trabalhar essa relação. Ele não te dá os valores necessariamente. Né? 1,5 vezes maior que o metano. Exatamente. Ele está falando que X é 1,5Y. Isso que eu tiro da matemática, né? Aí você procura quem é X, quem é Y, compara. O caminho era esse. Mas aí tinha as massas molares envolvidas aí. Mas usa o PVNRT aqui? Não, porque é a densidade, né?
Era uma relação entre densidades. Só massa-volume? Você tinha que estabelecer a densidade deles, depois Você fazer tinha a relação. estequiometria para ver o consumo de mols, transformar isso em massa, e aí você trabalhava com densidade. Tá, perfeito. E a outra aí, eu pulei uma, não? 65 agora. 65, né? Tá na sequência. Tem um texto aqui. Isso. Célula combustível, né? Olha, de novo, tem essa questão de biomassa, de vinhaça. A gente discutiu, acho que na Unicamp tinha uma questão que falava justamente desse problema da vinhaça, né? Se olha- prova de ciências não cair energia... Então. Hoje em dia. Mas assim, a FUVEST, ela não gosta muito dessa ideia de matriz energética. O Enem gosta muito de matriz energética, cotidiano, meio ambiente, sistema Exato. produtivo. A Unesp ela não mexe com o cotidiano, ela mexe com matriz energética, meio ambiente, sistema produtivo. A FUVEST ela não tem nada disso, ela pega de vez em quando um tema, joga lá, mas é igual a professor falou. Ela coloca o conceito na essência e quer saber se você consegue sair daquele problema que ele criou com habilidades conceituais e não interpretativas. Então, olhando para esse texto daquele tamanho, por exemplo, já fala, se você tirar lá a FUVEST, por exemplo, você acha, não, isso aqui é Enem, é 100% Enem. Mas o aluno, ele que não domina muito isso, ele consegue tirar a resposta do texto? Que não domina a Sim, questão. essa né? questão, sim. Ah, sim. Essa sim. questão, sim. Entendi. Sim, porque permite ele tipo de condiciona o problema direto na questão da produção da vinhaça. Igualzinho o Unicamp fez, exatamente a mesma coisa. E se ele conhece muito isso, ele pode até pular o texto e resolver Com a questão certeza, direta? né? A gente, por exemplo, a nossa parte de revisão, a gente trabalhou muito esses sistemas ambientais com eles. Então, eles batiam o olho e falaram, nossa... Então, eles já tinham falou isso, não informações falou isso. prontas já, O né? Paulo falou isso, com certeza. Pela lógica, ele resolveu. Ele já resolveria na hora. Entendi. Muito bem. Agora, 7.2. questão 7.2. 72. Essa é a... Talvez a mais complexa da Essa prova. aí. Né? Essa tem o DNA ainda da FUVEST. Porque ela envolve... Reações orgânicas já não é um assunto simples, né? Os alunos São já infinitas, né? arrepiam, né? E aí, essa questão exigia o conhecimento de reações orgânicas. Ele precisava saber que isso era uma substituição e que o subproduto era ácido bromídrico. Exato. Porque ele pede exatamente para calcular quanto de ácido bromídrico formou, dado que mudou o pH. Perfeito. Então, é talvez a questão mais complexa aí para o aluno, apesar de que a aritmética não era complexa, tá? Não. Sim, sim. Isso é verdade. Era fazer aí pH 10 a menos inteiros, 4, menos 10 a menos 5, né? E dividir por 2. Basicamente era isso. Exato. Mas... Ele tinha que saber que era ácido bromídrico, senão... Senão eu não Tinha. faria. Sim, sim. E não Por só causa da isso, né? proporção. As inferências estequiométricas ali, todas saem em função desse produto. Então, isso que eu estava E imaginando. aí, as medidas, todas estão escondidas no pH. Então, se eles esquecem esses detalhes simples da matemática, que é fazer a transformação da concentração de base no pH, depois fazer a volta para a concentração de base de novo, ele não conseguiria ver a variação ali no produto para saber o quanto está sendo consumido e produzido. Ele tinha que dividir por Tinha 2 que no dividir, final. tinha. E tem a resposta sem dividir por 2. Né? exato, Então, que é um exatamente. distrator forte. Aí Ele chega já, no 9 vezes 10 a menos 5, opa, achei a resposta. Não. aí ele já teve a má intenção aí. Era né? o detalhe da questão, né? O subproduto. Embora ele avise lá que ela não está balanceada. Sim. Ele dá uma dica, né? Perfeito. Tem mais alguma, professores? Tem a 73, que é aquela que a física quer, mas a química também quer. Porque Se o professor envolve- André fez antes... Ele fez antes, Então- mas é que a gente tem uma equação química que gera um número de mols de CO2 e aí você aplica o PVH na RT. Exato. Então tinha bastante química aí nessa questão, mas tranquila também, nenhum bicho de sete cabeças não. Perfeito. Perfeito. Então, essa tinha uma continha. Ela usa muito também a relação matemática, ele não te entrega as coisas. Ele fala, ó, é um terço do volume, é um terço de litro. Tipo, um exatamente. terço de litro, aí o cara fica confusão, um terço de litro ou volume? Aí, por exemplo, ele fala, é um terço de litro. Exato. Mas E a aí, garrafa tem 2 litros. Então, aí se a pessoa não tem não usa a consigna que está na imagem, ele não resolve também, porque ele vai, é um texto de quê, sabe? Então, essa coisa analítica interpretativa da imagem não é de FUVEST, né? Essa é uma coisa mais de Enem. Então, ele está misturando. Então, são questões que ela, igual a professor falou, estão indo uma de encontro para a outra, mas parece que a FUVEST foi mais rápido de encontro ao Enem do que o Enem conseguiu chegar próximo da FUVEST. Eu acho que a mudança do Enem é a mais mudança lenta. do Enem é mais lenta. Perfeito. Legal. É isso. Mas é uma boa questão, né? É uma boa prova, ele distribuiu bem os conceitos, né? E tem mais algumas, professores? Não. Vocês varreram as 12 questões que encontraram de química? Sim. Sim. Perfeito. Professor Alandro, o seu olhar geral da prova, que lição o senhor tira para suas aulas do ano que vem? Comentário para os alunos? Porque a gente também aqui está afiando os machados, né?
é bom a gente olha, porque isso Cada prova dá supre uma as nossas lição aulas, né? diferente, Isso é verdade. Eu acho que as provas estão mostrando que a gente está no caminho certo. A gente discute bastante isso, né? Os três, assim, cada prova que vem, a gente tem um ensino bem contextualizado. A gente discute na revisão, por exemplo, eu sempre converso toda semana com o professor. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer essa semana? Qual que é a estratégia? Então, a gente vai vendo estatisticamente e percebe que o conhecimento contextualizado, ele está tomando posse de todas as provas. Inclusive, essas provas que são muito conteudistas, feita a FUVEST, está trazendo essa ideia de conhecimento mais contextualizado. Então, eu sinto que a gente está no caminho certo, a gente vai continuar bombardeando eles com um monte de coisas que envolvem física, química e biologia, para que eles tenham justamente ferramentas suficientes para dar conta de construções como essa. E isso é legal, que isso valoriza o conhecimento, que é um conhecimento não só contextualizado, mas interdisciplinar. Então, você pega uma aula de química orgânica, que ele aprende biologia, uma de biologia que aprende química, uma de história que aprende... Então, as nossas aulas são construídas assim. Então, é legal saber que eles estão no lugar certo, aprendendo do jeito certo, e vão ter bons resultados, e a gente vai cada vez preparar eles mais com essa natureza, porque parece que a tendência é que essas provas fiquem cada vez mais presentes no dia a dia dos vestibulares. Perfeito. Professor Paulo, seu olhar geral da prova. Eu acho que o que chama atenção é essa aproximação, realmente, da FUVEST caminhando para a Enem, né? O Enem caminhando em direção à FUVEST, achei interessante. Pega um pouquinho, eu tenho comentado com os meninos de primeiro ano que está ficando mais frequente, né? Esse conteúdo lá do início, que talvez a FUVEST não pegasse tanto nisso, mas que agora um alerta para eles. Todo é um o alerta percurso para do eles. aluno, né? Exatamente. Desde lá do comecinho, desde o mais básico, até a gente chegar nesse mais complexo. Professor Pelisson, será que todas as provas estão caminhando para a mesma direção? Porque o aluno fala assim, poxa, eu vou estudar para a FUVEST, eu vou estudar para a Unesp, eu vou estudar para o ITA, eu vou estudar... O estudar é único ou o estudar é separado? Tá caminhando para o único, né? Tá caminhando para o único, né? Tá caminhando para o único, porque é de consenso geral que a química, a física, a natureza de uma forma geral, ela é importante exatamente para o seu convívio, para a sua utilização, para as coisas do seu dia a dia que você aprende no cotidiano, né? Senão a gente cai naquela máxima de que, nossa, onde que eu vou usar isso na vida? Então a ideia das nossas aulas é exatamente mostrar esse conteúdo forte e onde que ele usa isso na vida. E aí é o que o vestibular faz, né? Ele mostra aquele conteúdo, aquele cotidiano e fala assim, agora você aplica isso naquele conceito lá da sala de aula, para você ver para onde que você vai usar, né? E os vestibulares, na FUVEST, se você pegar a FUVEST 20 anos atrás, calcule isso. Nossa. Né? Hoje ela tem essa consciência maior, assim como a Unicamp até mudou um pouco antes, né? O Enem faz isso. Eu estava até resolvendo uma questão antiga da Unicamp, antiga não, 5 anos atrás, falando sobre a solubilidade da capsaicina da pimenta na boca. O que eu tenho que usar para poder tirar esse apimentado? É leite ou é Coca-Cola? Então, é do dia a dia isso, né? E envolve uma força intermolecular que é a solubilidade da capsaicina em óleo. Então, é óbvio que é o leite. Eu acho que os vestibulares todos estão fazendo esse caminho e é muito positivo. Perfeito. Professores, agradeço a presença dos senhores aqui, esse olhar preciso, dedicado aos nossos estudantes, avaliando o que caiu, né? E sempre mostrando a aplicação prática e, resumindo aqui, interpretação de texto, né? Como a interpretação das informações é constante em tudo, né? Sempre. Tá, perfeito. Estudantes, Planck comenta Química FUVEST 2025, tá? Siga as nossas redes sociais, estamos comentando tudo, estudantes. Procura lá que você vai achar. Até mais.